O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessas leituras que nós acabamos de escutar, se fala de uma grande catástrofe, de um grande evento que abala, que destrói tudo aquilo em que os homens põem a sua esperança, e ao mesmo tempo fala de uma renovação, de um mundo novo, de um novo início, que na linguagem do Apocalipse é escrito como as bodas, as núpcias do Cordeiro. Depois Jesus também fala, levantai a cabeça quando essas coisas acontecerem, porque a vossa libertação está próxima. Como tropeço, como tentação, como dificuldade, como obstáculo, acaba caindo no texto, na imagem do Apocalipse, se figura essa cidade retratada como uma grande prostituta luxuosa, e é dada a ela o nome de Babilônia. Interessante que na carta de São Pedro, quando ele quer falar também de uma forma escondida, porque o cristianismo era ilegal e as cartas podiam ser interceptadas, então, para que não fosse explícita a menção a Roma, São Pedro diz: escrevemos aqui da Babilônia, que a Babilônia, na linguagem bíblica, é a imagem de um império que é muito vistoso aos olhos, que é muito rico, que é muito cheio de luxo, de aparente alegria, mas que na verdade é frágil, e está sempre prestes a cair. E aqui João retoma essa imagem bíblica da Babilônia. A Babilônia também era o lugar para onde os filhos de Israel foram levados como presos, como escravos, quando Nabucodonosor, as tropas dele invadiram Jerusalém. Então
Babilônia é o lugar de muito luxo, de muita riqueza, de muito prazer, mas que mantém escravizados e longe da verdadeira pátria os filhos de Deus, né, os membros do povo escolhido. E o Novo Testamento retoma essa imagem para falar de uma grande Babilônia, que é esse mundo que nós vivemos. Na imagem do Apocalipse, quem mais chora pela queda da Babilônia são os comerciantes, né? Que então eles choram e se lamentam porque ali eles não podem mais comercializar, né, os seus objetos de luxo, as suas joias, os seus colares, os seus brilhantes, seus tecidos suntuosos, a sua seda, as suas coisas raras, né, e caras. Quando eu leio esse lamento do Apocalipse, me lembro de um episódio da vida de São João Bosco, né, de Dom Bosco. Ele foi chamado, quando era ainda um sacerdote jovem, tinha poucos anos de padre, foi chamado para dar os últimos sacramentos para uma senhora muito rica, lá da cidade de Turim, família rica, nobre, uma senhora também muito rica. E quando ele chegou, ela estava como num estado de delírio e dizia assim: olha, padre, olha quantas joias eu tenho, quantos metais preciosos, olha quanto luxo, olha as minhas roupas tão lindas. Por que, padre? Por que eu tenho que deixar tudo isso? Por que eu tenho que ir embora e me despedir de tudo isso aqui que é tão lindo? Aí ela mandou a criada dela pegar um casaco de pele que ela gostava muito e botou em cima da cama, e ela começou a alisar o casaco de pele e dizia assim: olha, padre, olha, toca aqui nesse casaco, olha que macio, olha que linda essa pele. Por que eu tenho que deixar tudo isso, padre? Por que eu tenho que deixar isso? Então, é interessante, porque no texto do Apocalipse, antes de se anunciar o banquete do Cordeiro, tem que cair Babilônia. Não pode haver banquete do Cordeiro enquanto Babilônia ainda está viva. As músicas, as flautas têm que se calar. O canto dos esposos, dos casamentos em Babilônia tem que acabar. Tudo tem que deixar de acontecer, né? Não pode haver mais nenhum barulho, nenhum rumor em Babilônia, para que o anjo possa anunciar: bem-aventurados, felizes os que vão fazer parte das bodas do Cordeiro, né? Então, uma divisão muito clara. Não se pode ter as duas coisas. Jesus diz, né? Não se pode servir a Deus e as riquezas, né? Ou se despreza um e se serve ao outro, ou o contrário. Mas os dois não se pode servir, né? Não pode colocar os dois como deuses. E aqui é a mesma coisa, para que surja o lindo, belo anúncio alegre, verdadeiramente alegre, das bodas do Cordeiro. É preciso que primeiro caia a Babilônia, com toda a sua vaidade, com toda a sua falsa riqueza, com toda a sua mentira, todo o seu teatro, toda a sua aparência, né? Para que os bem-aventurados possam levantar a cabeça e se encher de esperança ao se aproximar desse banquete. Esse banquete, irmãos e irmãs, para nós não é simplesmente um evento futuro, que um dia, daqui a não sei quantos anos, ou séculos, ou milênios vai acontecer. Ele acontece para nós todos os dias na Eucaristia.
Cada vez que a gente celebra a Eucaristia, o véu do templo se rasga, né? E esse véu também é o véu dos tempos. E nós temos acontecendo e nos tornamos simultâneos com aquilo que de forma sacramental é o próprio banquete do Cordeiro. É o próprio banquete das núpcias do Cordeiro descrito aqui no Apocalipse. E a igreja dá prova disso, né? Porque a lei da oração é a lei da fé. Aquilo que a igreja reza é aquilo que a igreja crê. E se o sacerdote toma a Eucaristia antes do momento da comunhão e diz: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, né, para a ceia do Senhor, então é porque nós já estamos lá, né, vivendo de forma sacramental, né, e em forma de garantia, em forma de penhor, como a igreja chama a Eucaristia, penhor da glória futura. Tudo aquilo, toda essa vitória e, portanto, a queda de Babilônia. Então, todos nós somos já testemunhas de que Babilônia, que a grande prostituta caiu, né? Que ela não tem a palavra final na história, que ela não é a última coisa em que confiar, né? Porque nós somos testemunhas, experimentamos que caiu Babilônia e que nós fomos convidados para o banquete de núpcias do Cordeiro, levantando a nossa cabeça e nos enchendo de esperança mediante a nossa verdadeira libertação. Vamos agradecer ao Senhor por nos fazer experimentar de modo sacramental, ainda de modo mediado pela fé, esse grande banquete, e peçamos que Ele nos torne dignos, né? Embora a gente sempre responda a esse chamado dizendo: Senhor, não sou digno, mas dizemos: mas diz uma palavra, né? E Cristo, quando nos chama à comunhão, diz essa palavra com o seu próprio corpo e sangue, né? Nos diz: vem para as núpcias, vem para a felicidade eterna, vem para a glória eterna das minhas núpcias.